Bom, eu vou falar o que é isso daqui a pouquinho, mas vamos lembrar umas coisinhas que a gente falou na última aula, que se a gente se o conjunto dos pontos periódicos da F aqui de M em M, dífio, M compacta, riemanniana. Se o conjunto dos pontos periódicos é hiperbólico, então a gente viu que a gente consegue definir uma decomposição para ele, que era o conteúdo do teorema da decomposição espectral. A gente consegue quebrar ele em peças básicas, né? Lambda 1, união lambda n aqui, peças básicas. Cada lambda i, uma peça básica. Isto é, lembra que eu tinha dito? Era compacto, invariante, transitivo, compacto, invariante, transitivo e isolado. Isso é a definição de ser uma peça básica. E a gente viu que quando a gente coloca a definição de ser uma peça básica, ela é única, no sentido de que ela é só aquela classe de equivalência que a gente define. Hoje, o que é filtração? O que a gente quer fazer com esse negócio que tem um nome esquisito, que a princípio é só uma propriedade topológica, que de fato a gente vai definir em cima de homeomorfismos, e não precisa ser necessariamente um diff para ter uma filtração. Mas a existência dela e o tipo de informação que ela dá está ligado a como estão distribuídos os lambda i, como estão relacionados os lambda i, se você consegue definir alguma relação entre eles. A existência ou não de filtração vai estar envolvido com os lambda i's estarem relacionados ou não em termos de isso aqui, ó. Lembra que na última aula eu mostrei que a variedade é a união das variedades estáveis de todos os lambda i, que também é a união. Tá. Lembre-se que, bom, a gente provou o seguinte: M era a união para x em L de F, as variedades estáveis em x. As variedades instáveis de x. Se o L de F é hiperbólico, né? Mas no meio do caminho, o que na realidade a gente provou O que a gente na realidade provou antes disso? A gente provou que M é a união para indo de 1 até N das variedades estáveis de cada um dos lambda i, que é a mesma coisa da união para indo de 1 até N das variedades instáveis de cada um dos lambda i. O que eu estou querendo dizer? Que todo cara vai morrer num ponto e vai morrer e vai ver do outro. Para concluir isso daqui, bastava ver que como cada um é isolado, tinha aquele resultado que falava que isso é isolado, a variedade estável, o conjunto estável da peça básica é a união das variedades estáveis de todos os pontos. Certo? A gente tinha esse resultadinho. Então era assim que concluía. Mas, essencialmente, o que eu estou querendo dizer é que se eu não estou em nenhuma das peças básicas, eu vou estar na variedade estável de alguém, e vou estar no conjunto estável de alguém e no conjunto instável de alguém de uma peça básica. Ok? Isso significa que, trocando em miúdos, que eu vou estar na variedade estável de um ponto, que está em alguma peça básica, e na variedade estável de um ponto, que vai estar em alguma peça básica. Ou seja, se eu sou, aqui é o lambda j, que é o lambda i. Se eu pegar um ponto que não está em nenhum deles, eu vou ter vindo de algum, significa que está na variedade instável daquele lá,
e vou ter que ir para algum. Ó, observa aqui que eu não fiz transversal não, tá? Não precisa ser transversal. 2 exercícios, vocês precisam me lembrar que eu preciso passar no final, esse é o segundo. Que eu esqueci de anotar. Mas tá, tem 2 exercícios. Entenderam? Então, esse tipo de relação vai ser a relação entre o lambda i ser maior ou igual do que o lambda j. A gente vai dizer que o lambda i é maior ou igual que o lambda j se a variedade instável desse intersecta a variedade estável desse. É isso que a gente vai, essa é a relação que a gente vai definir, certo? E a relação entre os lambda i é essa relação de ordem parcial, ok? Mas antes disso, vamos dar um passinho para trás. Eu estou motivando a definição que eu vou colocar depois, ok? Antes disso, eu vou falar do que é uma filtração, vou definir a filtração, depois eu vou voltar nisso. Porque, tá, não é uma mudança abrupta pela seguinte razão. O teorema de existência de filtração adaptada, o teorema de existência de filtração, diz que se essa ordem não tiver ciclo, então, não tiver ciclo, eu quero dizer que eu não vou para um lambda i, para um lambda j, para um lambda k e volto no lambda i. Eu não consigo fechar um ciclo assim. Se isso daqui não tiver um ciclo, um K-ciclo, onde K é o número de caras que você precisa passar, então existe filtração adaptada. Ou seja, isso daqui você consegue decompor a sua variedade M realmente em subvariedades mergulhadas com codimensão 0, de forma que vão ser encaixadas e a hora que eu vou iterando, elas vão caindo sempre no interior. Eu vou engolindo, vou engolindo, vou engolindo. Certo? E vai ser um 6 só C, ou seja, essa coisa vai existir sem somente C a gente conseguir que as peças não tenham ciclos e estejam relacionadas na ordem da filtração, mas isso é outra coisa. Mas, tá, 6 só C não tem ciclo. Beleza? Esse é o conteúdo do teorema da existência de filtração. Ter peças implica que a gente arruma peças que não são não tem ciclo, não fecha, implica que a gente consegue decompor a variedade em vários pedacinhos que vão carregar a dinâmica. E por que isso é bom? Você está falando, uma coisa é meio igual a outra. Não, porque por mais que os lambda i seja uma coisa robusta, se eu estou te falando que eu consigo uma subvariedades mergulhadas com bordo, com dimensão 0 e tudo mais, o que isso significa? Significa que esse conjunto, se ele me der um jeito de recuperar os lambda i, a hora que eu perturbar, tiver um cara perto, o conjunto não vai deformar tanto. Então significa que você espera que a mesma filtração para F funciona para uma G que está pertinho dela, porque vão ser uma conexão, um monte de abertos, que seriam os interiores, por exemplo, encaixadinhos, e, bom, o abertinho de um cara, se um cara está muito perto, deveria funcionar para um cara do lado. E isso justamente verificar isso é omega estabilidade, que é o resultado final de estabilidade que a gente vê. Então, as coisas estão muito amarradinhas nesse sentido, entendeu? Tá, estou falando muita filosofia, vamos mudar a definição. Então, seja F, definição. Certo? Seja F, M compacta, uma variedade compacta aqui. Vou deixar claro, porque eu vou falar de bordo, vou falar dessas coisas. Variedade compacta, certo? E F, homeomorfismo. A gente diz que F admite uma filtração adaptada. Adaptada. Fzão. Vou grifar isso daqui, vou colocar o adaptado entre parênteses. Nem sempre a gente fala adaptado, tá? Filtração, admite uma filtração, filtração adaptada. Se existem
M0 até Mn, vou colocar assim, subvariedades com bordo, fechadas com bordo. Esse fechadas aqui, você pode ter uma... Se você colocar... não, se fechada dentro de um compacto, é compacto. Mas se você colocar a condição... Se você quiser colocar, em vez de fechada aberta, você vai fazer definição por fecho, dá também. Certo? Você pode relaxar o fechadas por abertas e ir olhando para fecho. Só para deixar isso claro. Subvariedades fechadas, com bordo e de codimensão zero, tais que acontece o seguinte: o vazio ele é M0, contido na M1, que está contido na Mn, que é toda a variedade, e tem-se que o F do Mi está contido no interior do Mi. Beleza? Absorvam a definição. E vamos entender o que acontece num desenho. O que eu estou querendo dizer, ok? Ó, vamos lá. Vou desenhar. Agora começa o tormento dos desenhos. Eu espero que vocês me perdoem dos desenhos horríveis. Aqui é a M. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito. Esse negócio de... isso aqui é muito técnico, né? Codimensão zero. Estou dizendo que eu estou realmente cobrindo por coisas que não vai sobrar espacinho. Não estou pegando só sub pedaços e vou colando sub pedaços. Estou querendo dizer o seguinte, ó, que se eu tiver uma M assim, eu venho e falo assim, quem que seria... Bom, M0 é o vazio. Então, M0 vazio. Quem seria o M1, por exemplo? Sei lá, seria uma coisa assim, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim, M1, certo? De forma que, a hora que eu aplico a dinâmica do M1, se o M1 é essa parte roxa de cima, certo? O que seria a imagem do M1? Eu teria que escolher o M1 de forma que a imagem dele... Isso vai ser complicado. De forma que a imagem dele, a hora que eu pego e volto para cá, eu vou apagar, certo? Aqui, vocês já entenderam que é o M1, é a parte de cima. Aqui está o bordo da M1. A imagem dele é uma coisa aqui dentro. Sei lá. Que caiu dentro da parte de cima da calotinha que eu estava olhando. Certo? O que seria um M2? Um M2 seria uma coisa aqui para baixo, que pega toda a parte de cima aqui. Seria daqui para cima. Certo? De forma que a hora que eu olho para a imagem desse negócio, seria uma coisa que vem aqui para dentro. E é tudo aqui para cima. Certo? Entenderam nesse desenho horrível e super poluído o que eu estou querendo dizer? Que eu vou pegar uma sequência de caras que é basicamente, eu venho aqui, corto, depois corto, de forma que a hora que eu vou pegando a imagem uma vez, eu estou caindo dentro, tipo, a hora que eu pego a imagem, eu meio que sugo o que eu tenho do anterior, eu caio um pouquinho para cá. Pensa que seria, sei lá, se aqui fosse um ponto fixo atrator, por exemplo. A hora que eu começo a iterar, todo mundo tá vindo para cá, por exemplo. Essa é a imagem mental que tem que ter. Não, a princípio não. Vai ser, mas a princípio não. Você vai construir do jeito esperto, vai ser um aberto, certo? Ok? Entenderam o que é
a ideia de filtração. Vou dar a relação agora. Por que eu falei disso antes? Eu poderia falar de filtração e falar dessa ordem tudo depois. Porque esse tipo de coisa define maximais invariantes. E aí vai aparecer a relação entre as duas coisas. Vai ficar claro. Depois você vai ter que provar que os maximais invariantes você tem uma filtração adaptada, são os próprios lambda aí. Mas isso é consequência, isso é parte do teorema de resistência de filtração. Mas é o seguinte, como eu tenho que cada MI é tal que cai no interior, se eu pegar a diferença do M1 com o M2 e tomar a interseção... Bom, eu posso... Tá, eu preciso definir filtração para trás. Filtração para o F-1 é o fecho de M menos os MI, certo? Vou falar mais. Tá, se eu pegar a diferença desses dois, esse cara vai ficar preso aqui dentro. Eu posso tomar a interseção, ele vai ser um cara que vai ficar preso aqui. Esse cara vai ter ele próprio um cara que vai ficar preso aqui. Associado a cada um dos elementos da filtração, você vai ter um maximal invariante, se você tomar a filtração de um jeito esperto. E o ponto é, cada um desses maximais invariantes, se eu tiver F hiperbólica com os pontos periódicos, os fechos pontos periódicos hiperbólicos, na realidade o conjunto limite tem que ser hiperbólico, mas por outro caso é uma consequência. A gente vai ter que esses maximais invariantes induzidos pela filtração vão ser os lambda I, que a gente está olhando. Tá, a filtração F-1 da inversa, só terminar a definição. Vamos ficar... F-1 para F-1 é dada por o vazio. O que ele é? Ele é o fecho de M menos... vai contido, eu vou diminuir no 1, certo? Ok? Tá, então, dada a filtração, vou escrever aqui do lado. Que aquilo ali é o que acontece se o F está vindo para cima, o F é menos 1, se eu considerar só o pedaço que sobra, está vindo para baixo. Só por isso que aquilo lá é a filtração. Se eu tenho a filtração da F, tem F menos 1. Só uma relação entre as duas. Ok. Então, se eu tiver uma filtração F, a gente pode considerar os conjuntos compactos invariantes dados por quem? KI associado a essa filtração nada mais é do que eu pegar cada uma das diferenças e tomar a interseção. São os conjuntos invariantes. O que isso significa? Vamos ver aqui. Eu vou refazer esse desenho, vai. Aquele ali já está poluído o suficiente. Bom, vou fazer bem grandão. Tá aqui. Essa é a minha M. Vou fazer o M1 primeiro. Vou fazer o M1 bem grande. O que é? O M1, M1 para mim, daqui para cima, tá? Daqui
para cima. Eu estou representando elas encaixadas, tipo, aqui vem o M2, tá. Encaixadas assim. Aqui é o meu M2. Aqui para baixo seria o meu MN-1 e o MN é tudo. Certo? E é sempre daqui para cima, daqui para cima. Só um jeito de representar, só para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer. Essa condição aqui, M1, em M1, o que está acontecendo? Eu pego M1 e itero, ok? Itero para frente, por exemplo. O que vai acontecer com a imagem do M1? A imagem do M1 tem que vir no interior. Então vai ser uma coisa assim. Certo? A hora que eu vou tomando as interseções, eu vou ter um cara aqui, é o K1 do F. Isso. Aí depois a imagem vem uma coisa meio doida aqui. A imagem vai descendo aqui desse lado, vai intersectando. E no final, a hora que eu vou tomando a interseção de todas as partições, vai ficando só esse cara, desse negócio vai ficando só um cara ali. Se eu pegar a diferença desses dois, vai ser, a princípio, bom, se eu pegar F-1, tem que vir no interior. Se eu pegar F, tem que vir no interior aqui. Certo? Tá, deu a subidinha aqui. Aí eu começo a intersectar, começo a fazer a conta, vai virar um cara que pode bater no bordo desse cara de cima também, não tem problema. Certo? Então aqui seria o que seria o K2 do F, a hora que eu tomo a interseção de todo mundo. Seria para frente e para trás, né? Mas estou só mostrando para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer. Então, nesse sentido, que aqui vem a razão pela qual você começa a tomar todo mundo aberto, fechado e compacto e tudo mais. E por que não faz diferença você abrir e fechar e tanto faz. Ok? E essa é a figura que vai gerar. Entenderam? O que é uma filtração? Conjunto de abertos, de compactos que estão encaixados em algum sentido. Ok, então vou definir formalmente o que eu comecei a introduzir, que é agora, se eu tiver uma decomposição espectral, a gente vai definir uma ordem. Alguma dúvida? Estão com uma cara de pegar o interior, tirar o interior. Você pode tirar aqui esse menos o interior. Certo? É que o negócio da aderência vai... Por isso que eu falei que você pode ir para a borda do outro. Mas tá... então, sei lá, toma lá. Fecho aqui também. Mas tá, tudo bem. Tá, então dada a decomposição espectral, por lambda 1, eu coloquei com o mesmo n meio que de propósito, tá? Mas a princípio não precisava ser o mesmo n e tudo mais. Podemos definir a pré-ordem. Pré-ordem entre os lambda i da seguinte forma. Do jeito que eu falei, a gente vai dizer que o lambda i é maior do que o lambda j se a variedade instável, o conjunto instável do lambda i menos o próprio lambda i intersecta a variedade estável do lambda j menos o lambda j.
É aquele desenho que eu fiz no começo. Vou fazer aqui no cantinho. É aquele desenho, né? Lambda I, lambda J, tem aqui e tenho aqui. Estou fazendo questão de não fazer transversal, só para fixar que não precisa necessariamente ser transversal. Ou seja, existe x em M, tal que o ômega limite de x está em lambda J e alfa limite de x está em lambda I. Só um outro jeito de ver. Definição. Um K-ciclo pré-ordem. Dizemos que a ordem tem um pré-ciclo. K-ciclo se lambda e 1 se existem e 1 e K tais que maior do que I2 maior do que lambda e K maior do que lambda e K mais 1 que é igual ao próprio lambda i 1. Ou seja, a gente tem lambda i1, lambda i2, lambda i3. Por exemplo, esse aqui é um 3 ciclo, o que eu vou desenhar agora. Aqui, aqui, isso é um 3 ciclo. Ou seja, as peças estão relacionadas por esse laço. Tudo branco ficou ruim, né? Vou fazer coloridinho. Ficou um monte de linha bagunçada. Vou fazer coloridinho. Eu tenho que essa variedade instável intersecta essa variedade estável, essa variedade instável intersecta essa variedade estável e essa variedade instável intersecta essa variedade estável. Aqui tem pontos, ok? Isso é um 3 ciclo, por exemplo. Chega em dinâmica global, você fica desenhando esses negócios, né? Em todo lugar faz parte da ilustração. Bom, agora a gente vai definir uma aplicação. Na realidade, eu vou definir 2 aplicações por desenho. Uma delas eu já falei na aula passada. E a outra, vou deixar como exercício vocês definirem no toro planificado. A primeira vai ser no toro planificado. E eu vou definir com desenho e vocês definem de verdade.
Exemplo. Considere o seguinte, ó. F no T2. Então, aqui. Bom, a dinâmica vai ser completamente determinada por 4 pontos. Uma fonte, um poço e 2 celas. Ou seja, esse aqui é o meu toro. Certo? Aí eu vou... Bom, a gente tem essas 2 celas aqui. Essa. Uma fonte. E... não, perdão. Poço, uma fonte. Eu quero meu poço aqui. Quero uma cela aqui e uma cela aqui. Se vocês planificarem o que eu vou desenhar, dá para definir. Bom, se é uma fonte, significa que todo ponto na vizinhança desse vai embora, né? Ou seja, todo mundo vai embora aqui. Se eu olhar para essa circunferência aqui, isso daqui também vai embora, ok? Esse daqui, bom, esse aqui é um poço, então ele tem que atrair todo mundo. Ele vai atrair aqui e vai atrair aqui. Ou seja, esse ponto é uma cela e esse ponto também é uma cela, porque a variedade instável está chegando aqui. Oi? Aqui? Sim. Beleza? A gente tem essa aplicação. Então, o que que significa? Quais são as relações entre os caras? A gente tem que a fonte está relacionada com S1, certo? A variedade instável da fonte intersecta a variedade estável da S1, na realidade é a mesma, são iguais. Ok? Bom, e a variedade instável da S1 é igual a uma variedade estável do P, que é essa circunferência aqui. Isso aqui eu escolhi uma variedade instável. Ok? Então significa que o S1 está relacionado com a fonte também. Só que o F também está relacionado com o S2, que está relacionado com o poço. Então a gente tem S2 e aqui. Então o S1 e o S2 não tem relação nenhuma entre eles. Certo? Se eu chamasse espertamente esse cara aqui de lambda 1, mentira. Esse cara aqui de lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, eu ia ter que 4 maior do que 2, 4 maior do que 3, 2 maior do que 1, 3 maior do que 1. Nesse caso, os índices aqui foram mais ou menos a ordem. Se eu trocar os índices, eu só posso falar que esse cara é maior do que esse, não o índice. Beleza? Quando o índice, a ordem do índice der a ordem da filtração, isso tem um nome. Chama... a gente diz que a ordem está adaptada à filtração. Tá, isso daqui a pouquinho eu falo, daqui a pouquinho eu dou definição. Poderia, eu chamei de lambda 1, lambda 2, lambda 4, tanto faz. Poderia falar que esse aqui é meu lambda 3, não tem lambda 1, não tem razão para que eu chamar desse jeito. Mas eu chamei desse jeito e vi que dá para organizar. E aqui, 3 ciclos. Ok? O P1 não vai estar relacionado com ninguém. Eu estou sempre descendo, eu nunca volto. E é mais ou menos essa a ideia que eu falei para vocês ficarem de filtração. Eu estou sempre puxando na direção do atrator. Estou sempre descendo aqui.
Entenderam? Como é que seria? Sei lá, se eu quisesse pegar uma filtração aqui, poderia pegar aqui, só que daqui é para baixo, tá? Porque esse aqui é o poço. Daqui para baixo, poderia pegar uma aqui, ficaria para baixo. Poderia pegar uma aqui, daqui para baixo, e a última. Essa é uma filtração. Portanto, as filtrações, por exemplo, não são únicas, a princípio. Entenderam como eu achei a filtração aqui ou não? Como é que eu encontraria a filtração adaptada desse cara aqui, ó? Esse pedacinho para baixo, depois, um cara, a hora que eu atravesso. Esse pedacinho aí para baixo não vai sair dele, porque ele está numa célula. Perdão. Não, é porque na minha cabeça eu tô com o ponto embaixo. Eu pego do meio, isso. Pego do meio, depois eu pego do meio mais um, depois eu pego do meio mais o segundo, entenderam? Perdão, é que eu tô, na minha cabeça tá organizado assim, ponte, cela, poço. É por isso que eu tava falando. Mas você tem razão. Eu quero não do meio, eu quero esse daqui, ó. O poço tá aqui, eu vou vir e vou pegar um dos dois, só esse pedacinho aqui, certo? Quando eu itero para frente, esse pedacinho contrai. Então, realmente vou cair dentro dele mesmo, certo? Aí, eu escolho esse ou esse, tanto faz a ordem que eu pegar. Eu posso pegar primeiro esse pedaço aqui e depois o de baixo, ou eu posso pegar o de baixo, depois o de cima, certo? E por último a variedade inteira. Entenderam como encontra uma filtração? Certo? Então, o poço está aqui, pega uma vizinhança do poço, depois pega uma vizinhança de uma das celas, adiciona a vizinhança da segunda cela e a variedade toda. Então, dado isso, consegui arrumar uma filtração, por exemplo. Legal? Não, só uma ideia aí de como seria para tentar fazer. Ok. Já o próximo exemplo tem ciclo. O próximo exemplo eu falei na aula passada. Eu falei que ele tinha um nome. Eu não ia falar o nome, mas eu falei com o dono do exemplo. É porque tem uma... Ele é conhecido... Ele é assim, ó. Ele é um coraçãozinho, eu falei. É isso. E os alunos conhecem esse exemplo como coração de Palles. Aí os professores não gostam desse nome, eu estou falando para vocês. Mas eu falei para o Palles, ele morreu de rir a hora que eu falei que era conhecido como coração de Palles, então eu falei. O que é? Ele é um exemplo planificado, na realidade ele está na esfera. Ele é assim, ó. Eu tenho uma cela que está assim. Então esse daqui ele é um poço. Essa daqui é uma fonte. Isso. Aí vem para cá, aqui. Essa daqui é uma fonte. Esse é um poço. Aqui, aqui. Então, esse é o exemplo. Isso daqui está no artigo do Jacó, em que ele fala sobre a mega explosão. Ok? O que é? Bom, o neo errante a gente sabe que monte ponto fixo, então tem que estar aí o P1, P2, F1, F2, S1, S2. Tem mais coisa? Tem mais coisa? Vamos fazer essa pergunta. O que acontece se eu pegar um cara aqui? Bom, se eu pegar qualquer cara fora desses negócios, bom, ele vai morrer aqui, ou então ele veio de uma fonte, então se eu estou por fora, para frente eu vou morrer no poço, porque o poço atrai tudo, e para trás vou morrer na fonte, por exemplo. Ok? E, bom, caras no meio. Caras no meio é a mesma coisa. Para frente vou morrer no poço, para trás vou morrer na fonte. Então, falta olhar as duas esferinhas, as duas variedades unidimensionais. Certo? Isso aqui na esfera você consegue definir, no artigo Jacó tem a definição, você pega um campo, perturba o campo até ele virar um diff, desse jeito. É assim que define esse negócio. Tá, se eu pegar um pontinho aqui, o que acontece com a vizinhancinha dele? A hora que começa a iterar para frente. A hora que começa a iterar para frente, a vizinhancinha vai vir aqui, certo? O que todos nós gostaríamos de fazer é pegar isso e usar o lambda-lema, né? O que vai acontecer? Usa o lambda-lema para você ver o que vai acontecer. Isso daqui vai vir aqui,
e vai morrer no poço aqui, vai morrer no poço aqui. Então a vizinhancinha, como esse negócio nunca vai cruzar para o outro lado, nunca vai retornar. Então essas duas linhas, L1 e L2, não estão no conjunto não errante. Certo? Qualquer seção transversal que eu pegar contida aqui dentro, eu posso folhear essa vizinhancinha, um abertinho, uma bolinha aberta, eu posso folhear para um monte de coisa transversal, para todas as coisas transversais isso vai acontecer. Então, realmente, a bolinha não volta. Ok? Então, o não errante é exatamente isso daqui. Só que o S1, o conjunto formado pelo S1, é maior do que o conjunto formado pelo S2, que é maior que o conjunto formado pelo S1. Né? A variedade estável desse é igual a variedade... Esse é o S2. S2, trocadilho não intencional com coração. Tá? Então, esses pontos vão morrer, vão vir para cá. O S1 está relacionado a esse, porque a variedade instável desse é igual à variedade estável desse. E a variedade instável desse é igual à variedade estável desse. Então, você tem essa relação. E esse exemplo é importante por quê? Por que esse exemplo está no artigo do Jacó? A gente vai voltar a falar dele um pouco, que se eu vier e perturbar um dos lados, se eu descolar as duas variedades, tornarem elas transversais, porque elas são tangentes, né? Elas são iguais. Se eu perturbar de forma a virar transversal, você consegue fazer isso, é só somar uma coisa na direção transversal, na imagem desse ponto. O que acontece com essa variedade e essa é que elas vão se cruzar, vão começar a ficar assim. Esse argumento que eu falei de não atravessar para o outro lado, já era, porque como esse negócio vai vir aqui, ó, ele vai atravessar, passou para cá, vai voltar, vai colocar essa linha L1 no conjunto não errante. Correto? Se eu conseguir perturbar de um lado só. Isso significa que eu consegui arrumar uma linha inteira que não tem conceito hiperbólica, pelo argumento que eu falei na aula passada, para frente contrai, para trás contrai. Então, pegar um axioma A, isso é axioma A, isso daqui é axioma A. Se eu pegar um axioma A com ciclo e perturbar, eu arrumei uma coisa que não é hiperbólica. Ou seja, axioma A com ciclo não é aberto. Aham. E se eu pegar... Bom, e já aconteceu uma coisa bizarra, né? Porque eu adicionei uma linha inteira ao não errante, certo? Significa que se eu adicionei uma linha inteira ao não errante, o não errante se tornou esse conjunto finito de pontos mais um conjunto não enumerável. Eu explodi o tamanho do conjunto não errante. Isso é um fenômeno que se chama omega explosão. O nome do artigo do Jacó é omegas explosões. E esse é o exemplo que ele introduz lá. Então, esse exemplo é um exemplo super bonitinho, super rico e é bonitinho assim. Entenderam? Então, esse é um exemplo de ciclo. Eu ia falar, juro que de novo não era trocadilho, é um exemplo para vocês guardarem no coração mesmo. Assim. Ele tem um monte de propriedade legal. Porque, igual, eu perturbei de um lado aqui, eu poderia perturbar do outro. Se eu perturbar do outro, todo mundo vai entrar nessa jogada e vai ser hiperbólico. Então, eu consegui uma perturbação de forma que, eu destruí ciclo, virou hiperbólico. Sem ciclo. Beleza? Virou hiperbólico sem ciclo? Não, virou hiperbólico... Eu tirei a restrição de não ter hiperbolicidade na outra linha. É isso que eu quis dizer. Ok? Esse exemplo é importantíssimo. Então, esse a gente arrumou dois ciclos, né? Isso é um dois ciclo. Pergunta. É um F axioma A e tem dois ciclos. Pergunta. Existem ciclos para F axioma A? Resposta é não. Essa eu falei que é o único resultado que a gente vai fazer, é justamente esse. Se F for axioma A, ou seja, o não errante for igual a fecho dos periódicos e hiperbólico, então F não admite um ciclo. E agora, galerinha, a gente vai usar um monte de ferramenta que eu fui falando que era ferramenta, vocês vão ver que a gente vai usar assim, ó. Como se fosse natural para resolver tudo, rapidinho. E a ideia é super bonitinha, desse caso do... Então, deixa eu escrever. Posição. F
axioma A. Lembrando aqui, um errante da F é igual ao fecho dos pontos periódicos e hiperbólico. Então, F não tem um ciclo. É um ciclo aqui, não é um ciclo com artigo indefinido, é um mesmo. Prova. Mais uma daquelas demonstrações que é mais fácil falar do que escrever tudo, mas suponha que não. Ou seja, existe x que está na variedade instável I menos lambda I, interseção na variedade estável menos lambda I. O que a gente quer provar, o que a gente vai provar, é que o x está no não errante. Então ele tem que estar nos lambda I, o que não pode acontecer. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Bom, qual é a figura? Está aqui, mas isso vai fazer maior e menos complicado. Tá. Esse é o lambda I. O que aconteceu? Tem aqui a variedade instável. Tem aqui a variedade estável. Fazer um pouquinho mais para cima. Ok? Então, considera U uma vizinhança do x. Seja U. A gente quer achar um iterado de U que volta em U. Vamos lá. Como? Lambda I. Agora começa... Eu falei que eu vou usar tudo. A gente passa por tudo que a gente viu, mais ou menos. Como o lambda I é isolado, porque é uma peça básica, o que a gente tem? Existem x0 e x1 em lambda I, tais que o x está na variedade estável do x0 e x está na variedade instável do x1. Ou seja, como ele é a união das... O lambda I tem o conjunto estável do lambda I. Como ele é uma peça básica, ele é isolado, e como ele é isolado, o conjunto estável é a união das variedades estáveis de todos os conjuntos. Então eu pego, isso daqui é a variedade instável de algum ponto. Essa daqui é a variedade estável de algum ponto. Eu simplesmente olho para o ponto que é essa variedade estável. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é que esse cara está vindo, é a variedade estável do x0 e é a variedade instável do x1. Ok? Digo mais. Lembra quando eu disse que você tem continuidade de variedade estável, você tem que o lambda-lema fala que discos convergem, acompanha C1, a variedade instável? Isso significa que se eu pegar um disco de variedade estável de um ponto de raio R, ou seja, que se eu vier percorrendo essa distância aqui, isso aqui tem tamanho R, mesma coisa para esse cara aqui, tem tamanho R, cai aqui dentro. Se eu tiver um cara que está perto o suficiente do x1,
eu consigo garantir que a variedade estável dele também vai intersectar o aberto aqui em cima, pelo lambda-lema, que está acompanhando essa variedade aqui. Beleza? Continuidade e lambda-lema juntos, together. Por quê? Só para reforçar, tá? Aqui, vocês estão um pouco de cara de dúvida, tá aqui variedade estável, variedade instável. A gente geralmente faz para... Então, imagina que... Vou fazer para esse aqui que é mais fácil. Tá aqui a variedade estável desse cara. Se eu tiver um P pertinho, uma vizinhança aqui, que eu toco esse cara aqui, a variedade instável do P é um segmento transversal. Porque se o P está aqui pertinho, as duas se tocam por causa da continuidade da variedade instável. Então, a menos de... por compacidade, você pode tomar. Então, esse Rzão aqui, uniforme de forma que esse cara estiver pertinho, ele vai acompanhar, vai atravessar também, vai intersectar o U. Então, lambda-lema junto com continuidade da variedade estável, tudo ao mesmo tempo. Certo? Então tá. Vou escrever exatamente isso. Falei que eu ia usar tudo de uma vez. E é realmente tudo de uma vez. Tome R maior do que zero. E epsilon maior do que zero. Então aqui. Bom, primeiro, tá aqui a variedade instável de tamanho R do meu próprio x1 intersecta U. E a variedade estável de tamanho R do meu x0 intersecta U. Tá esqui, desculpa, era plural. Tá esqui. E pela continuidade da variedade estável, a gente vai usar o outro. A gente vai pegar agora o epsilon tal que se um Pzinho, se um Q está na bola de centro x1 e raio epsilon, aquela propriedade ainda vai valer para todo mundo lá, certo? Então, tá isso aqui. P pertence à bola de centro x1 e raio epsilon. Então, a variedade instável de tamanho R de P intersecta U. P, a bola de centro x0, raio epsilon. Variedade estável R de P inteiro U. Diferente vazio. Agora a gente vai usar que a peça básica é transitiva. Por quê? Porque aqui, então, de volta nesse desenho, tá? Em torno do x0 eu arrumei uma vizinhança. E em torno de x1 eu arrumei uma outra vizinhança. Como a peça básica é transitiva, existe uma órbita densa que passa aqui e aqui, que passam dos dois lados. Ok? Então, a gente consegue arrumar um ponto periódico que tem um iterado aqui e um iterado aqui, pelo lema de sombreamento. Ou, se quiser, dá para usar direto a definição da peça básica. Mas tá. Tem um ponto periódico que existe o mesmo, precisa do lema de sombreamento e do outro. Não dá para usar a definição direta. Mas, tá. Você precisa que ele, como é transitiva, significa que existe um ponto que tem órbita densa. Então, ele passa aqui, caminha aqui dentro, passa aqui, certo? Caminha aqui dentro e volta aqui dentro de novo. Como é que eu garanto que ele volta aqui dentro? Se eu quisesse, era só tomar uma bola de raio menor, que é a distância até o primeiro iterado dele que passou aqui. Então, eu realmente garanto que ele volta ali dentro da bolinha. Tá, isso produz uma pseudo-órbita periódica, se eu quiser, troco de um para o outro,
Então eu garanto que então uso o lema de sombreamento e garanto que existe um ponto periódico que passa aqui e aqui. Tem um iterado aqui dentro e um iterado aqui dentro. Tá certo? Ou não tá certo? Entenderam? Tá. Por quê? Por que isso? Por que precisa ser periódico? Para garantir que eu não vou ficar mudando de lugar. Só para isso. Porque agora eu vou ter a variedade desse, a variedade desse. Eu posso pegar um segmento transversal aqui, agora. O segmento transversal vai intersectar a variedade do ponto periódico. Desço, rodo, volto e acabou. Por que eu não posso fazer isso para o x0 e para o x1 direto? Porque o x0 e o x1 não são periódicos. Eu posso ficar rodando e nunca mais voltar nele. Então não pode ser feito nele. Esse é o argumento que eu falei. Então tem que ser feito com um ponto periódico aqui perto. Entenderam? Então, vamos lá. Como lambda i é transitivo, existe órbita densa que passa por... Vou escrever tudo isso. bx0 epsilon e bx1 epsilon isto induz uma órbita periódica P aqui pelo lema de sombreamento, tá? Do jeito que eu falei. Do jeito que eu falei, beleza? Então, aqui existem N0 e N1 com Fn0 de P na bola de centro x0 e raio epsilon e Fn1 de P na bola de centro x1 e raio epsilon. Ok? Então, vou tomar agora aqui, vou tomar essa liberdade de refazer o desenho, agora com todos os elementos. Então, está aqui o conjunto hiperbólico, lambda i, está aqui meu x0, meu x1, uma bola aqui, B0, B1, que é a bola de centro x0 e raio epsilon, bola de centro x1 e raio epsilon. Vou colocar aqui, B0, B1. E existe um ponto periódico, tal que, tá, falta a variedade estável desse. Variedade instável desse, aqui. Esse é o x, esse é o. Então eu arrumei um ponto periódico que tem um iterado aqui dentro. Esse é o Fn0 de P. Esse é o Fn1 de P. E a variedade estável dele está aqui, ó. Aqui. A variedade estável de Fn0 de P. Aqui a variedade instável de Fn1 de P. Agora se toma um segmento transversal. Aí, que passa por X e vai intersectar as duas, você consegue o segmento transversal, porque as duas vão estar perto, então você consegue. Se não quiser intersectar, não precisa intersectar de cima, só intersectar de baixo, tanto faz. Ok? E o que você faz com esse segmento transversal? Esse segmento transversal vai vir, vai descer,
vai virar um segmento transversal aqui. Só que aqui você pode... Por que vai virar realmente um segmento transversal aqui? Porque você vai iterando pelo período do Fn. Então, realmente não vai mudar de lugar, ele vai começar a descer. Por isso que precisa ser periódico. Entendeu? Eu vou intersectar, eu vou ficar agora... Quem é a aplicação que eu vou olhar? Agora eu vou olhar para os iterados período do P do Fn0 de P. Isso daqui é como se fosse um ponto fixo. Isso daqui vira um ponto fixo. Então, quando eu começo a iterar, eu não vou mudar a variedade. Então, esse cara vai realmente descer, vai vir para cá. Aí eu itero pelo N1 menos N0, passo daqui para cá. Aí vai virar um segmento aqui. Vai virar um segmento aqui. Aí eu continuo iterando de novo, período de P, só que agora é N1. E esse segmento vai vir crescendo até aqui, voltou. Então, o X, por causa disso. Então, tome seção transversal. Transversal. Em U. E itere por F, período de P, assim, pelo lambda lema, existe iterado de U, então aqui, existe iterado K, iterado K de U, tá aqui, FK de U inter U é diferente de vazio, para toda a vizinhança do X. Logo, o X tem que pertencer ao não errante e X tem que pertencer ao lambda I. Que absurdo. E acabou a demonstração. Porque, como é a definição do lambda I, são os caras que são relacionados. Né? Ah, tá. Não precisa nem disso. Por que o X tem que pertencer ao lambda I? Que é a variedade instável de um cara, variedade instável do cara. Isso daqui tem estrutura de produto local. Então, o cara, ele é um colchete. Ele tem que estar dentro do conjunto. Não precisa nem disso, se não quiser, mas tudo bem. Só esse fato aqui já é ruim, mas ele está dentro do próprio lambda I. Ok? Entenderam? Viu que bonitinha essa demonstração que mistura tudo? Existe um teorema que dá uma condição para você não ter dois ciclos, que é se você tem transversalidade forte, que é exigir que todas as interseções sejam transversais. Isso é transversalidade forte. O teorema que é a tese do Jacob, esse artigo é do Jacob com o Newhouse, se eu não me engano, com o Sheldon Newhouse. Mas a tese, por exemplo, do Jacob, essa condição de transversalidade forte, ela era uma tendência, uma época, justamente por causa da tese de doutorado dele, que dizia que se eu tiver um Morse-Mail, ou seja, finitos, o não errante é finito, e portanto, por causa do exercício da prova de vocês, é a união de órbitas periódicas, e essa é a razão pela qual eu coloquei aquilo lá. E eu pedi que tem transversalidade forte, todas as interseções entre as variedades estáveis e instáveis são transversais, então você tem que o sistema ele é estruturalmente estável. Não é omega estável, a variedade inteira o diff em toda a variedade vai ser conjugado, não é só no conjunto não errante, que é mais forte. Por isso que Ciron foi estudado durante um tempo. Só que tem umas coisas meio bizarras, assim, tem uns exercícios, um dos exercícios é justamente isso. Ok? Vou dar um exemplo onde... O que eu preciso falar, além do exemplo? Preciso falar de ordem da filtração, tá. Se eu não tiver ciclo,
dois cuidados a mais. Se eu não tiver ciclo, se a ordem não tem ciclo, podemos induzir uma ordem total. Dada por, bom, a gente vai dizer que o lambda I é menor do que o lambda J, se não existe uma sequência que sai do lambda I no lambda J. Por que isso é uma ordem total? Eu vou fazer se a gente tivesse dois caras que não são relacionados, você ia arrumar um ciclo. Mas tá, tudo bem. Vou dar um exemplo que vai mostrar para vocês que a coisa é meio... aquele exemplo do toro já dá meio que a escolha é meio artificial, né? Tem dois caras que não são relacionados. Aí eu chamo um de um e o outro de outro, respeitando a ordem do resto. Não faz diferença. Vou dar um outro exemplo na esfera agora. Esse outro exemplo é simplesmente colar. De novo, vou definir com um desenho, mas como é que você define geral? Você pega, ó, deixa eu dar a cara. A gente vai pegar a esfera. Tem aqui. Aí eu quero que esses dois pontos sejam poços. Eu quero que esses dois sejam fontes. E aqui no meio, se eu colar, o que eu ia falar é que se eu colar uma fonte aqui que tem uma bacia de atração, um conjunto onde atrai grande, um conjunto onde atrai grande, colar esse, vai aparecer no meio duas células. É isso que dá para definir desse jeito. Então aqui no meio vão ter duas células. Então, como são as variedades? Aqui é fonte sai. Aqui é poço, então puxa, sai. E aqui puxa. Lá atrás aquela seta, tá? Tá, o não errante desse negócio vai ser esses pontos. E o que a gente tem? A gente tem as duas fontes que não são relacionadas, mas essa fonte está relacionada a esse e a esse. Então a fonte está relacionada a esse e a esse. Essa fonte também, a esse e a esse. Só que a fonte também está relacionada ao ponto. Então, está aqui. Essa também. Só que essa fonte também está relacionada ao de baixo. Então, esse também é maior que esse. Esse maior do que esse. E a célula relacionada com as fontes. Então, a gente tem esse tipo de relação entre as coisas. Só que os do meio aqui, ó, são todos independentes. Você nunca volta. Então, sem ciclo. Ok? Então, eu posso chamar isso aqui de lambda 1, lambda 2. Se eu chamasse isso daqui de lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, eu teria que o lambda 1 é maior do que o lambda 2, que é maior do que... Não, ao contrário. Que o lambda 4 é maior do que o lambda 5, que é maior do que o lambda 1. Então, certo? É porque define de um jeito e fala do outro. Pensa na dinâmica de um jeito e define a ordem do outro. Sempre sai do maior para o menor, mas tá. Ok? E a filtração puxa, ao contrário. Isso é um outro exemplo.
Então, todo mundo relacionado, mas um monte de cara que é independente um do outro. Isso também se define num fluxo e depois altera. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma denominação para esses lambdas muito especial, que foi a primeira que eu falei. Esse meu conjunto sozinho, esse eu vou chamar de lambda 1, esse eu vou chamar de lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6. Como não existe nenhuma cadeia que vem daqui para cá, eu posso dizer que esse é maior do que esse, tanto faz. Então eu escolho artificialmente esse maior do que esse. Artificial escolha. Mas os outros têm que respeitar essa escolha artificial que eu fiz. Não vou poder colocar ninguém lá no meio. Mas do jeito que está aqui, o I maior do que J, se somente C, o lambda I é maior ou igual que o lambda J. Implica, né? I maior do que J implica que o lambda I é maior que o lambda J. Do jeito que eu escolhi. Desse jeito, essa ordem, com essa denominação dos lambda I, chama ordem da filtração. É isso que é a ordem da filtração. Ok? Isso não é o acaso. Se você tiver que os lambda I não tem ciclo, você sempre pode escolher uma ordem da filtração. É um exercício de argumentação de lógica, assim. Se eu pegar o cara, não tem ninguém que é relacionado com ele, eu escolho um segundo cara que é o menor elemento dos outros. É um exercício de argumentação de lógica, entendeu? É realmente... No caso, você disse que você pode induzir uma ordem total dada por isso, você tem que arbitrariamente escolher se o lambda I vai ser menor que o lambda Isso. J ou o lambda J vai ser menor Isso. que o lambda I. Isso. Que é o que eu falei aqui, que é... Você tem, na verdade, uma ordem parcial e você completa ela artificialmente, porque você tem dois caras que não têm relação, a princípio. Simplesmente escolhe um maior que o outro. Beleza? Então, isso que eu falei é um fato geral, que se eu tiver que os lambda I's não têm ciclo, sempre existe a ordem da filtração. E é realmente um exercício de argumentação lógica. Assim. Vou colocar isso para deixar escrito. E vou voltar nesse desenho aqui para dar a filtração desse cara. Então, fato geral, isso é mais geral que eu falei. Vou deixar de exercício para vocês. Se eu tiver, se os lambda I's não tem ciclo, então podemos induzir, podemos escolher os índices I tal que I maior do que J implica lambda I maior do que lambda J. E essa é a ordem da filtração. Bom, se eu tenho isso, eu sei só C. Dá para fazer até sei só C. É realmente uma argumentação mesmo. Lógica, não tem muita coisa não. Vou guardar isso. Vou falar do teorema. O teorema da existência de filtração é o seguinte. Ômio, M compacta, sem borda, dimensão finita e tal, que o conjunto limite é decomposto por infinitos caras. E então, F admite filtração, existe filtração adaptada para F, C e somente C. Os lambda I's não têm ciclo e eles estão
na ordem da filtração. Esse é o argumento. Esse é o teorema que precisa. Tá. Qual é a relação entre os lambda i e os k que eu defini lá no começo? Eles vão ser iguais. O que não é surpreendente. E a demonstração passa por provar isso. Ok? Esse é o próximo teorema que vai ser feito, que o Marcelo vai fazer. E, bom, a relevância dele e a razão dele é porque, como você tem uma propriedade que não está num conjunto preso, você está dentro de uma coisa aberta, tipo que é o interior de cada um dos lambda i, se você perturbar, você não vai conseguir destruir esses interiores, num certo sentido. Então, a dinâmica sem ciclo, dada por uma filtração, vai ser a mesma para todo mundo perto. Quando você começar a tomar a interseção, como é que você vai achar os lambda i g para uma g perto? Você pega a filtração, em vez de tomar para o f, a interseção para os f, você toma a interseção para o g. E aquilo realmente vai dar os conjuntos invariantes para g, e você tem que provar que aquilo lá é o conjunto não errante da g. E acabou. Essa é a demonstração do teorema da omega-estabilidade. É justamente isso que eu acabei de falar. Entenderam? E como é que seria, nesse caso aqui, sei lá, uma filtração? Bom, eu tenho um poço, eu chamei de lambda 1 primeiro, eu pego uma vizinhancinha do poço, tal que a hora que eu tomo um iterado, a vizinhança cai dentro. Isso daqui é uma vizinhança. Se esse daqui também tem, aqui seria o 1, esse daqui seria o 2, que tem a mesma propriedade, que um iterado cai dentro. Então, quem é M1? O fecho de 1. Quem é M2? Fecho de 2, certo? M3 é a união dos dois. M3, eu preciso colocar as celas. Pega a variedade instável de uma, depois pego a variedade instável de uma com a união, o anterior com a variedade instável desse, aí depois eu pego a vizinhança aqui, tal que a hora que eu itero para trás cai dentro, adiciono esse, e depois, por último, completo aqui com a variedade toda. Então, é assim que você constrói a filtração, dados os casos que você tem aqui. Essa ideia de ir separando desse jeito é a ideia geral da demonstração do teorema. É justamente isso, só que no nível chato, cheio de problema, que é ver que se eu tomar variedade de coisa unida em ponto vai dar a vizinhança aberta. Tem várias coisas que você vai ter que passar no meio do caminho, mas a ideia é essa, certo? Bom, é isso. Quem dá aula semana que vem é o Marcelo, 2 aulas com ele. E espero que vocês tenham curtido. Você de casa, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho para receber as notificações.